Seja bem-vindo a mais um devocional do Advento do Ministério Fiel. Nós estamos aqui durante algumas semanas de dezembro apresentando diversos devocionais para abençoar vocês, para preparar o coração de vocês para mais um Natal. E falar sobre Natal é muito interessante nos dias de hoje, é ao mesmo tempo também um pouco frustrante, porque infelizmente conseguiram tirar Jesus até mesmo da sua própria festa de aniversário. Fala-se sobre tudo no Natal hoje em dia, exceto sobre Jesus. Em qualquer propaganda de Natal que você esteja vendo na televisão, no rádio, na internet, é falado sobre até algumas virtudes, sobre uma família sentada à mesa, se alegrando, se divertindo, né? Filmes de Natal mostrando aqueles plot twists, né? Aquela mudança dramática no enredo, mostrando que de repente tudo começa a ficar bom, as pessoas que eram ruins começam a ficar boas do nada, simplesmente porque o Natal chegou. Mas e Jesus? Onde está Jesus? Jesus Cristo, infelizmente, não tem sido lembrado no nosso Natal. E isso não precisa ser assim para aqueles que são de fato salvos por aquilo que começou no Natal, que é a encarnação do Filho de Deus. Então, é muito difícil hoje o mundo conseguiu secularizar, descristianizar uma data tão importante para nós cristãos, mas isso não precisa ser assim para nós que cremos em Cristo Jesus e temos a sua palavra como a nossa regra de fé e prática. Eu estarei aqui ministrando para vocês 3 devocionais sobre as preciosas lembranças do Natal. Nós vamos nos lembrar de Cristo e de tudo que Cristo traz por meio do Natal. Eu apresentarei para vocês 5 lembranças sobre o Natal no texto de Lucas, a partir do versículo 1 do capítulo 1 até o versículo 39 do capítulo 2, e tentarei distribuir essas 5 lembranças durante esses 3 devocionais aqui com vocês. E para começar, eu queria trazer uma proposta de significado do Natal. O que significa o Natal? Diversos teólogos, crentes, pensadores bíblicos poderiam escrever diversas frases. Então, a minha frase aqui não precisa ser levada como a única possibilidade de um significado do Natal. Mas o que eu queria trazer para vocês aqui como significado do Natal é que ele é a celebração do nascimento de Jesus Cristo e as bênçãos que isso nos traz. Jesus nasceu e junto com o nascimento de Jesus veio diversas bênçãos, veio diversos cumprimentos de promessas, como nós veremos a seguir. E a ideia central de todos esses devocionais que eu estarei apresentando para vocês é a seguinte: é uma ideia central um pouco longa, mas escute com atenção, se possível anote, volte o vídeo para ouvir novamente, que é a seguinte: o Natal nos traz lembranças da soberania de Deus na história, no agir sobrenatural do seu Espírito, manifestando o seu Filho ao mundo para a redenção do seu povo e louvor da sua glória. Novamente, o Natal nos traz lembranças da soberania de Deus na história, no agir sobrenatural do seu Espírito, manifestando o seu Filho ao mundo para a redenção do seu Espírito, redenção do seu povo e louvor da sua história, louvor da sua glória. E nós temos então um relato bíblico sobre o Natal muito bem, com vários detalhes históricos que nós encontramos no livro de Lucas. Abra então a sua Bíblia, ou ligue a sua Bíblia no Evangelho de Lucas, que nós vamos trabalhar ali por meio do capítulo 1 até o versículo 39 do capítulo 2, as diversas lembranças que podemos ter do verdadeiro Natal, que é o nascimento de Cristo Jesus. Mas antes de irmos para o texto bíblico, precisamos lembrar do propósito da mensagem de Lucas, que fica bem claro no livro de Lucas, o propósito da mensagem, que é uma exposição em ordem para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. Podemos ver isso no versículo 3 e 4. Então, essa exposição possui implicações teológicas, indicando que a pregação aos gentios,
que é algo que começou a ser feito, então, depois da ascensão de Cristo, o ministério dos apóstolos, principalmente do apóstolo Paulo, que essa pregação aos gentios, bem como a conversão dos gentios a Jesus, é parte do plano de Deus, principalmente à luz da rejeição de Israel ao Messias. Os gentios sempre deveriam fazer parte do povo de Deus, e essa inclusão dos gentios no povo de Deus foi potencializada devido à rejeição de Israel ao Messias. Então o Evangelho de Lucas mostra essa exposição de fatos acontecendo e como então essas promessas feitas ao povo de Israel se estendem aos gentios. E depois vemos na continuação do livro de Lucas, que é o livro de Atos, isso acontecendo de uma maneira ainda mais detalhada, os apóstolos, o agir do Espírito Santo por meio do ministério dos apóstolos, do apóstolo Paulo. Então essa é a intenção do Evangelho de Lucas, mostrar esse avanço do reino de Deus a partir do nascimento de Cristo e como os gentios vão sendo sim incluídos nessas promessas feitas ao povo de Israel. Então, ou seja, nós estamos incluídos em tudo isso. O Natal também tem a ver conosco. É a redenção do povo de Deus por meio do Filho, por meio do Messias, que nos abençoa, que nos agracia, que mostra que nós precisávamos de um Salvador e Ele é esse Salvador completo e todo suficiente para nós. Agora vamos ao texto bíblico, vamos trabalhar em cima da primeira lembrança, que vem no capítulo 1, versículo 1 ao 4, que diz assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram, conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo desde sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades em que foste instruído. O que isso tem a ver com o Natal? Isso é simplesmente uma introdução de Lucas, mostrando a intenção do seu livro, do seu evangelho, né, antes de falar do nascimento de Cristo Jesus e também de João Batista. É uma introdução ao Natal. Então, Lucas teve como intenção apresentar uma exposição detalhada da vida e da obra de Cristo a fim de fortalecer a fé de Teófilo. Então, nós aprendemos por meio desses 4 versículos que a fé em Cristo não é uma mera proposição filosófica, mas resultado da intervenção de Deus na história por meio da encarnação do Filho e seu ministério de cura, ensino, morte e ressurreição. Ou seja, a primeira lembrança que eu gostaria de trazer com vocês aqui sobre o Natal é que o Natal nos lembra que a nossa fé é verdadeira. O Natal nos lembra que a nossa fé é verdadeira. Deus interviu na história e o Verbo se fez carne e habitou entre nós e vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Então, meus irmãos, o Natal não é um momento de boas ideias, de bons princípios, um momento simplesmente de uma alegria que nasce no meio de um vácuo. Não. O Natal nos lembra que a nossa fé é verdadeira, ela é histórica, ela tem lastro histórico. Deus interviu na história. Natal é resultado de uma intervenção de Deus na história por meio da encarnação do Filho e seu ministério de cura, ensino, morte e ressurreição. Ou seja, nós somos parte do plano de Deus, que interviu na história de maneira tremenda e real para nos redimir e nos dar uma nova vida. Então, qual que deve ser a nossa postura diante disso? Mais um Natal está chegando. Estamos chegando perto de comemorarmos mais um aniversário de Jesus, o nascimento de Jesus. Qual que é a nossa postura diante disso? Nossa postura deve ser, então, de testemunhas de uma história verdadeira. Não é um momento de apenas mostrar o cristianismo como um conjunto de boas ideias. Ideias até que são muito boas e civilizatórias, né? O cristianismo mudou, formou o Ocidente
e tudo que há de bom na sociedade vem sim do cristianismo. O cristianismo nos traz bons pensamentos, nos fornece uma boa epistemologia para fazermos uma boa filosofia de vida, sim. Mas antes de tudo isso, de todas as aplicações filosóficas e até mesmo sociológicas que podemos ter com o cristianismo e o evangelho é uma história real e verdadeira. Nós somos salvos porque Deus invadiu a história. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Então nós somos testemunhas de uma história verdadeira e real. Jesus Cristo veio ao mundo como um bebezinho para nos mostrar a nossa incapacidade espiritual. Então a primeira lembrança que eu queria trazer para vocês é essa, de que o Natal nos lembra que a nossa fé é verdadeira. Então aproveite mais esse Natal para meditar no quão real Cristo é, que Ele verdadeiramente nasceu de uma virgem, como um bebezinho, se desenvolveu, viveu uma vida sem pecado, morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia e foi assunto aos céus, está à destra do Pai, reinando sobre tudo, sobre todos, reinando de fato, realmente, sobre as nossas vidas. Então, o Natal nos lembra que a nossa fé é verdadeira. Nos vemos então no próximo devocional para vermos as outras lembranças que o Natal nos traz em Lucas capítulo 1 e 2. Até mais. Tchau, tchau. Deus abençoe.